Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, ao currículo que a gente iniciou semana passada. E para isso eu vou convidar vocês para abrirem as Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Hoje nós vamos ler os versos de 6 a 22. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 6 até o verso 22. Nós vamos ler de maneira alternada. Vou ler o versículo 6, vocês leem o versículo 7, assim até o versículo 22, até o final do capítulo 1. Ruth, capítulo 1, de 6 a 22. Todo mundo achou? Vamos ler? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me, Senhor, porque tenho medo, e outra coisa que não seja a morte, me separa de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Vamos fazer uma oração? Vou convidar a nossa irmã Simone. Posso estar fazendo a oração nesse instante, pedindo a Deus que abençoe o estudo dessa manhã.
Amém. Meus irmãos, fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós vimos semana passada, hoje faz 8 dias. No domingo passado nós começamos um currículo novo. Eu disse que eu queria trazer alguns assuntos assim, que dissessem mais respeito a essa classe especificamente. E aí eu avisei que nós vamos trazer uma série de estudos no livro de Ruth e depois no livro de Esté, que são os 2 livros da Escritura que são titulados com o nome de mulheres, né? Ruth e Esté. Então, semana passada nós começamos o livro de Ruth. E aí eu lembro que eu trouxe algumas informações preliminares, a começar pela autoria. E nós dissemos que nós não sabemos quem é o autor de Ruth, muito embora pode ter sido o profeta Samuel, mas ele não se identifica no livro. Falamos também sobre o objetivo, ou melhor, a data em que o livro foi escrito. Ele foi escrito provavelmente, mais ou menos, no começo do reinado do rei Davi, e ele tinha alguns objetivos, né? Eu lembro de ter destacado pelo menos 2. Primeiro, o livro traz como objetivo desmistificar, desfazer uma certa prepotência que havia entre os hebreus, porque eles eram o povo escolhido de Deus na Antiga Aliança. Eu lembro que eu falei que, por causa disso, eles costumavam se considerar por si mesmos superiores aos outros povos, como se eles merecessem essa condição de terem sido escolhidos por Deus. Então o livro é escrito para mostrar que Deus também tinha interesse nos outros povos, nos povos pagãos, já que a personagem principal do livro não é uma hebreia, é uma moabita que vem a se tornar parte do povo de Deus, que é Ruth. Um segundo objetivo tem muito a ver com o rei Davi. Conforme o livro nos informa, já no final, no capítulo 4, Ruth era bisavó do rei Davi. E eu lembro que eu expliquei que isso trazia algumas acusações. Alguns inimigos de Davi colocavam sobre Davi algumas suspeitas pelo fato de, supostamente, ele não ser hebreu, digamos assim, de raça, pelo fato dele ter uma ancestral estrangeira na sua antecedência. Então, o livro é escrito para mostrar que Davi era um rei legítimo, já que a sua bisavó não era uma estrangeira pagã, mas havia sido uma mulher que havia entrado na comunidade de Israel. Eu lembro que eu expliquei que o nome disso é prosélito. Prosélito era aquela pessoa no Antigo Testamento que não havia nascido em Israel, mas durante a sua vida se convertia ao Deus de Israel e passava a fazer parte do povo de Israel. A Bíblia fala de alguns prosélitos, por exemplo, Ruth, Raabe, lembram disso? Raabe morava em Jericó, não fazia parte do povo de Israel, mas ela abrigou os espias primeiro e depois veio a fazer parte. Então eles eram prosélitos, eles passavam a fazer parte do povo de Israel e Ruth foi uma dessas. Então o livro foi escrito com esses objetivos. Na semana passada nós trabalhamos aí, eu trouxe algumas ideias, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nominei até o título do estudo da semana passada como Escolhas e Consequências. E nesse texto que nós vimos semana passada, o autor ele nos apresenta o começo da história, dessa história que vai ser contada em 4 capítulos. O começo da história é um homem de Belém de Judá, chamado Elimeleque, foge da terra de Israel por causa de uma fome que havia se instaurado ali na terra de Israel. Houve uma fome, a gente não sabe exatamente qual o contexto, mas a terra passou por uma fome, e Elimeleque tomou a sua esposa, seus filhos também, Malom e Quilion, e fugiu e foi morar na terra de Moabe. E nós dissemos, eu mostrei no estudo da semana passada, que essa decisão de Elimeleque foi uma decisão errada. Ele não deveria ter feito isso. Eu lembro que eu expliquei, vou até retomar algumas dessas ideias. Não era a vontade de Deus que ele fizesse isso, que ele deixasse a terra de Israel e fosse para a terra de Moabe. Mesmo assim, ele fez isso. E essa má escolha de Elimeleque e Noemi trouxe consequências. Eu lembro que eu falei sobre algumas. Elimeleque veio a morrer, os seus filhos vieram a morrer. Os filhos de Elimeleque casaram com mulheres moabitas, o que a lei de Israel não permitia. E por fim, no final do versículo 5, o último versículo da semana passada, diz aí que Noemi ficou desamparada. A mulher, se referindo a Noemi, ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ou seja, Noemi fugiu de Israel para fugir da pobreza e acabou ficando mais pobre. Acabou ficando na pior condição que uma mulher podia ficar naquele tempo, que era
não ter nem marido, nem filhos, já que, diferentemente de hoje, a mulher não tinha inserção no mercado, não havia muitas opções de trabalho para as mulheres naquela época. Então, nós terminamos aí, certo? O texto vai mostrar algumas más escolhas que Elimeleque e sua família fizeram e as consequências que vieram dessas escolhas. Hoje nós vamos tentar completar aí o capítulo 1, indo dos versículos 6 até o verso 22. A história vai progredir, ela vai continuar aqui, certo? O versículo 6, agora já entrando no texto aí, ele vai nos dizer que aquela fome que havia se instaurado em Israel havia cessado. Veja aí, vamos ler de novo o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, ou seja, enquanto ela estava na terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então veja que aquela situação do versículo 1, quando o texto diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, ela cessou. Depois que Elimeleque e os dois filhos de Noemi morreram, ficou só Noemi e suas duas noras, Noemi ficou sabendo que a fome que havia lá na terra dela, em Israel, havia terminado. Bom, eu lembro que eu falei semana passada que possivelmente, a fome que é referida no versículo 1, ela pode ter sido aquele problema que é narrado em Juízes capítulo 6, quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Porque o texto diz lá que os midianitas vinham na terra de Israel e roubavam os alimentos. Pode ter sido isso. Então, o que nós temos aqui no versículo 16, que Deus se lembrou do seu povo e lhe deu pão, pode ter sido os eventos de Juízes 7 e 8. Ou seja, quando Deus chamou o juiz Gideão, e Gideão com 300 homens, lembra dessa história, né? Gideão com 300 homens, libertou o povo de Israel dos midianitas. Então, o versículo 6, ele pode estar equiparado exatamente com a revolta de Gideão, quando Gideão liberta o povo de Israel. O fato é, Noemi ficou sabendo que a fome que a havia tirado da terra de Israel havia cessado, e o texto vai dizer que ela se dispôs, juntamente com as suas noras, para voltar para a terra de Israel. Então, Noemi e suas noras, Ruth e Orfa, no versículo 7, elas iniciam a viagem de volta para Belém. Veja aí o versículo 7. Saiu, pois, ela, ou seja, Noemi, com suas duas noras, do lugar onde estivera, em Moabe, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Bom, nesse ponto aqui, a gente não está na introdução, a gente precisa recapitular algo que nós dissemos semana passada. No contexto do Antigo Testamento, o pertencimento a Jeová, ao Deus de Israel, estava estreitamente vinculado ao estabelecimento na terra prometida. Eu lembro que eu expliquei isso semana passada. Nós estamos lidando aqui com um livro do Antigo Testamento, certo? Por isso, existe essa característica específica do Antigo Testamento que precisa ser considerada aqui. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, antes que Cristo viesse, Deus representou a comunhão com ele através do estabelecimento de um povo, o povo de Israel, o povo que ele chamou, numa terra, na terra prometida, na terra de Israel. Portanto, estar na presença de Deus, ou pertencer a Deus, naquele contexto, significava estar naquela terra. Lembra que eu expliquei isso, né? Inclusive, o erro, o pecado de Elimeleque e Noemi foi exatamente desobedecer isso. A vontade de Deus para o seu povo, para o povo de Israel, era que eles permanecessem naquela terra que Deus lhes havia dado. Foi que Elimeleque e Noemi fizeram. Saíram da terra. Então, aqui nós vamos encontrar o contrário. No primeiro estudo que nós trouxemos, nós vimos Elimeleque e Noemi indo embora da terra de Israel e indo para Moabe. Agora, Noemi está saindo da terra de Moabe e voltando para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, para a terra de Israel. Então, aparentemente, o texto vai mostrar que Noemi está corrigindo aquilo que ela errou antes. Ela não deveria ter saído da terra de Israel, ela escolheu fazer isso, desobedeceu a Deus, vieram consequências por causa disso, mas agora ela volta. Então veja, o que eu estou tentando mostrar é, aparentemente, Noemi está corrigindo o erro que ela cometeu, está voltando para casa. Mas o texto vai nos mostrar algo um pouco mais profundo. Alguém abra aí e leia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 7.
Isso, 6 e 7, é isso mesmo. Então, vejam, antes de eu entrar nesse texto, eu havia explicado que no Antigo Testamento, pertencer ao Deus de Israel estava simbolizado em estar na terra dele, estar no país que Deus havia dado ao seu povo, certo? Só que com o tempo, isso acabou causando uma confusão na cabeça dos hebreus, na cabeça dos judeus. Porque com o passar do tempo, eles foram entendendo de maneira errada aquilo que Deus havia ensinado. Eles começaram a entender que pelo simples fato de eles serem judeus, de eles serem hebreus, e de estarem naquela terra, só por isso eles eram filhos de Deus. Lembram lá de João capítulo 8, quando Jesus está discutindo com os judeus, o que é que eles disseram? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, os judeus dos dias de Jesus, eles achavam que somente pelo fato deles serem filhos de Abraão, isso os fazia filhos de Deus. Isso os fazia pessoas que pertenciam de fato a Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer isso. Nem todo aquele que é da linhagem de Israel é israelita de fato. Em outra passagem da carta aos Romanos, ele vai dizer que israelita é aquele que é do coração e circuncisão é aquela que é do coração. Esse texto que nós vamos ver hoje vai mostrar isso. Vai mostrar que apesar de a vontade de Deus naquela época ser de que seu povo ficasse na terra prometida, isso não significa dizer que para Deus isso era tudo. Estar na terra prometida deveria ser somente um símbolo de uma realidade interior. Então o texto vai mostrar que Deus está preocupado não apenas com raça, etnia, ou em que lugar a pessoa estava vivendo, mas principalmente com a disposição do coração. O texto vai mostrar, e já vou dar o spoiler aqui do final, no caso de Noemi, que apesar de ela estar voltando para Israel, o seu coração ainda estava com valores invertidos, ainda estava distante de Deus. E que, por outro lado, Ruth é considerada uma mulher de Deus no texto, não simplesmente porque ela está indo para Israel. Está entendendo? Passou a fronteira, agora eu sou de Deus, voltei, sou do diabo. Não é exatamente isso, mas que a escolha dela foi uma consequência da mudança do seu coração. Vocês conseguiram entender isso? O texto vai mostrar que, apesar daquilo que eu falei semana passada, que Deus havia dado uma terra ao povo e que o seu desejo era que o povo permanecesse naquela terra, apesar disso, o interesse real de Deus era no coração. Era que o povo amasse a Deus de coração e não apenas exteriormente. Tá certo? Deu para entender essa parte, essa introdução aqui, o que é que o texto vai mostrar? Então a gente pode dividir o texto através das 3 personagens que aparecem aqui. O texto nos mostra 3 pessoas, 3 mulheres. Orfa, Ruth e Noemi. E cada uma delas a gente pode trazer como um ponto do nosso estudo hoje para mostrar alguns aspectos do texto. As 3 tomam decisões no texto. As 3 tomam a sua decisão. E elas vão tomar decisões diferentes por razões diferentes. Então, primeiro, o texto nos mostra a figura de Orfa. Nós vamos expor isso direitinho, mas ela é uma pessoa que no texto toma uma decisão errada pelas razões erradas. Por outro lado, o texto vai mostrar Ruth. Essa toma uma decisão certa pelas razões certas. E por último, Orfa, ou melhor, Noemi, toma a decisão certa, que era voltar para Israel, mas a gente vai ver isso lá no final, ela faz isso pelas razões erradas, certo? Então nós vamos passar por essas 3 personagens do texto aí e mostrar as razões e as motivações de Noemi. A gente vai ver que elas ainda não estavam muito corretas, tá certo? E à medida em que a gente for passando pelo texto, nós vamos comentando algumas coisas. Bom, então antes de tudo, a gente tem a figura de Orfa. Ela é uma personagem que some rápido do livro. Na verdade, ela já vai sumir aqui, não vai ser mais encontrada no livro. A história vai seguir acompanhando apenas Ruth e Noemi. Ela vai sumir da escritura e não vai ser citada em nenhum outro lugar. Mas o texto nos diz algumas coisas sobre Orfa. Bom, veja aí os versículos 8 e 9. Esses versículos vão nos mostrar que Orfa, ela iniciou a viagem para Israel e chegou até a chorar por Noemi. Veja aí, versículos 8 e 9. Disse-lhes Noemi, aqui no contexto, elas já estão marchando, elas já estão caminhando de volta para Israel, né?
Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Então o texto diz que, à medida em que elas estavam caminhando para Israel, chegou um momento, no meio do caminho, em que Noemi olhou para elas, depois eu vou comentar melhor isso, e diz: olha, não tem futuro vocês ficarem aqui, que eu sou pobre, vocês não têm perspectiva comigo. Façam o seguinte, voltem para a terra de vocês, voltem para Moabe, voltem, não fiquem comigo não. O texto vai dizer que as duas choraram. Isso inclui então Ruth, mas também Orfa. Estava acompanhando Noemi. Noemi disse uma primeira vez: voltem para a casa de vocês. Orfa chorou e o versículo 10 vai nos dizer que inicialmente ela até se recusou a desistir da viagem. Veja aí o verso 10. E lhe disseram, as duas, Ruth e Orfa, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Então veja que Orfa começa a caminhada corretamente. Ela volta juntamente com Noemi para a terra de Israel, ela está indo para a terra de Deus, para junto do povo de Deus, ela vai caminhando. Chega um momento em que Noemi diz para as duas: não fiquem comigo, voltem. Ela chora por Noemi, ela até diz que vai continuar com Noemi. Até que Noemi coloca na mesa um argumento que para Orfa foi muito difícil dela resistir. Veja aí os versículos 11 a 13 do texto. Vamos ler todos juntos? Nós todos, esses 3 versículos, 11, 12 e 13. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Bom, recapitulando o contexto aqui. Elimeleque e os filhos de Noemi haviam morrido, só ficou as 3, Noemi, Ruth e Orfa, sozinhas. Noemi fica sabendo que a fome que havia em Israel havia acabado, então elas começam a voltar. No meio do caminho, Noemi olha para as duas e diz: olha, voltem, não tem futuro vocês ficarem comigo. Inicialmente as duas recusam. As duas dizem: não, nós vamos ficar com você. Tanto Ruth quanto Orfa. Elas chegam até a chorar. Até que Ruth insiste até que Noemi, insiste com as duas de novo. E aí ela vai dizer: olha, não fiquem comigo, porque eu não tenho filhos, não tenho marido, e ainda que eu me casasse hoje, é isso que ela diz, ainda que eu me casasse hoje e concebesse hoje, vocês iam ter que esperar que meus filhos crescessem daqui a muitos anos. Do que Noemi está falando? Noemi está fazendo referência, eu coloquei ali, a um artigo da lei de Israel chamado levirato, que vem da palavra grega levir, que significa cunhado. Levir em hebraico é cunhado. Está lá em Deuteronômio 25, versos 5 a 10. O que a lei dizia? A lei dizia que se um homem casado com uma mulher morresse, e quando ele morresse, o casal ainda não tivesse tido filhos, então suponhamos aí, eu e o Islã, nós somos casados, aí a gente ainda não tem filhos. Se nós vivêssemos em Israel naquela época, se eu morresse, meu irmão teria a obrigação de tomar a cunhada dele que ficou viúva como esposa, e a obrigação de gerar filhos. Para quê? Com 2 objetivos. Primeiro, para que a mulher não ficasse desamparada. Lembre-se, a gente está tratando de um contexto muito antigo, milênios atrás, em que as opções de vida para uma mulher eram muito resumidas. Então, basicamente, a esperança de sustento para uma mulher naqueles tempos era ter um marido ou um filho homem, certo? Então, a lei trazia esse artigo para que, primeiro, a mulher não ficasse desamparada, para que ela não fosse viúva sem filhos. Então, o cunhado, e na falta do cunhado, o sogro, se o sogro fosse viúvo,
teria que tomar a mulher como esposa e gerar filhos. Esse era um primeiro objetivo, era um cuidado que Deus pôs na lei para com as mulheres. Em segundo lugar, um cuidado para com a memória daquele que morreu. A lei dizia que o primeiro filho que nascesse desse segundo casamento, ele deveria ter o sobrenome do pai que morreu. Do pai não, né? Do marido que morreu. Para quê? Para que a linhagem dele não se perdesse. No Antigo Testamento, essa ideia de linhagem, de descendência, é uma ideia muito presente. Então, a lei do levirato, ela significava isso, certo? O cunhado tinha que amparar a viúva do seu irmão, tinha que se casar com ela. Inclusive, foi exatamente esse o problema lá no texto de Onã. Lembra lá de Gênesis? Onã se recusava lá, né, a produzir filhos. O texto ali é muitas vezes mal usado para combater métodos anticoncepcionais. Mas o texto não fala disso. O texto está falando de desobediência ao levirato. Esse é o tema do texto lá. Então, a figura é essa. E o objetivo era proteger a mulher e conceder uma linhagem à pessoa que havia morrido. É a essa lei que Noemi está fazendo referência. É disso que Noemi está dizendo. É disso que ela está falando. Ruth e Orfa eram mulheres moabitas. Elas não eram do povo de Israel. E como eu expliquei semana passada, as mulheres moabitas, elas não eram bem vistas pelos hebreus. Por quê? Por causa do episódio lá de Números capítulo 25, que eu contei semana passada. Aquela vez em que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, não conseguiu, e aí o que foi que Balaão e Balaque fizeram? Eles colocaram mulheres moabitas no meio do povo de Israel, para que essas mulheres seduzissem os homens se casassem com elas e adorassem aos deuses moabitas. Além disso, eu expliquei semana passada que o povo moabita surgiu de quem mesmo? Quem lembra? Isso, uma das filhas de Ló, naquele episódio grotesco lá com o pai, né? Bebedaram o pai, deitaram com ele e tal. Uma deu origem aos amonitas, a outra aos moabitas. Então veja que, na mente dos hebreus, uma mulher moabita era sinal de problema. Então, Ruth e Orfa não tinham perspectiva de casamento em Israel. Elas não tinham perspectiva de arrumar casamento em Israel. A única perspectiva delas arrumarem casamento no povo de Israel era se Noemi se casasse com alguém, tivesse filho, e lá na frente, quando ele tivesse idade para casar, ele casasse com uma delas. Vocês estão entendendo isso? Nota de rodapé. Imagina aí se Noemi casasse, tivesse um filho só, a briga entre Ruth e Orfa. É meu, é meu. Pau ímpar. Estão entendendo, né? A única esperança delas, em termos de casamento, era essa. Em outras palavras, a perspectiva de vida de Ruth e Orfa em Israel era pobreza para o resto da vida. Certo? Esse arrudeio todo para a gente chegar aqui. Foi isso que veio à mente de Orfa. Quando Orfa ouviu o que Ruth disse, olha, eu não tenho marido, não tenho filho, vocês vão ter que viver comigo lá em Israel, praticamente mendigando, que era o que as viúvas faziam, para o resto da vida de vocês. Ou seja, a perspectiva de vida para as duas em Israel era a pior possível, era de indigência o resto da vida. E elas eram jovens, o texto vai mostrar mais em outra parte, depois eu coloco esse texto. Ou seja, o que eu quero mostrar é, Orfa iniciou a caminhada. Ela começou a caminhada. Mas quando ela percebeu que a perspectiva de vida em Israel era de uma vida de sofrimento, aí ela desistiu. E o texto vai mostrar que diante da perspectiva de dificuldade, ela desistiu. Veja aí o versículo 15, certo? Veja aí o versículo 14 e 15. Então, de novo, choraram, veja, as duas, inclusive Orfa, chorou de novo, choraram em voz alta, mas aí o texto vai dizer que Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, veja, diante da perspectiva de uma vida difícil, aí Orfa disse o quê? Não dá para mim não. A vida toda passando necessidade lá, tendo que viver do que sobra dos outros, que era o que acontecia com as viúvas, como a gente vai ver no capítulo 2, para mim não dá não. O que é que Orfa faz então? Dá um beijo, né? E abandona Noemi. Perceba a semelhança aqui com Judas. Conseguiram? Assim como Judas com um beijo traiu o seu senhor, abandonou o seu senhor,
Orfa, com um beijo, abandona a sua senhora. É interessante esse paralelo. Ao tomar essa decisão, o texto vai dizer que a escolha de Orfa não foi simplesmente uma escolha de onde vai morar. Não era simplesmente uma escolha de vou morar em São Bento ou em Lagedo. Era uma escolha mais profunda do que isso. O versículo 15 nos mostra isso. Agora Noemi está falando com Ruth, aí veja o que ela diz. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Veja, ela voltou ao seu povo, mas também aos seus deuses. Lembra do que eu expliquei semana passada, que no contexto do mundo antigo, do Antigo Testamento, a ideia de estar em uma determinada terra envolvia também adorar determinado Deus, de modo que estar na terra de Israel era pertencer ao Deus de Israel. E estar fora da terra de Israel significava pertencer a um outro Deus de outro povo. Foi isso que Orfa escolheu naquele dia. Ela viu que a vida seria de dificuldade e ela preferiu voltar aos seus deuses propositalmente. Propositalmente. Ela sabia disso. Ela preferiu voltar aos seus deuses ao invés de continuar na caminhada em direção ao Deus verdadeiro. O Deus dos Moabitas era o Deus Camus. A principal divindade moabita era o Deus Camus. Foi exatamente para esse Deus que Noemi voltou. Orfa. Então vejam que Orfa começa o caminho, ela começa a caminhada, iniciou a viagem, elas estavam no meio do caminho, mas diante das dificuldades ela preferiu desistir. O que é que isso nos lembra? Uma certa parábola que Jesus contou. Lembram da parábola do semeador? Não é? Uma das sementes cai na terra boa. Começa a germinar, começa a crescer, mas aí vem os espinhos, as dificuldades, e aí a planta vem a morrer. Na teologia é o que é chamado de fé temporal. Não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa que dura por um tempo. A pessoa assume o compromisso com Cristo, começa a caminhar com Cristo, como o autor aos Hebreus vai dizer, ele se torna até participante do poder do Espírito, conhece a graça de alguma maneira. É claro, nós entendemos que uma vez que a pessoa é salva, ela é salva para sempre. Então, eu não estou querendo dizer aqui que Orfa perdeu a salvação, mas sim que ela nutriu durante um tempo uma fé que parecia ser verdadeira, mas era uma fé de palha, era uma fé fraca, que diante das dificuldades a fez desistir, a fez regressar. Isso nos lembra a parábola do semeador. E são muitos os que passam pela a mesma experiência nos nossos dias, né? Quantas pessoas nós não conhecemos que iniciaram a caminhada, iniciaram a viagem na estrada de abandonar os antigos deuses, mas quando perceberam que a vida com o Deus verdadeiro é uma vida de privação e de sofrimento, muito obrigado, voltaram. Né? O texto nos mostra algumas coisas, certo? O texto nos mostra algumas coisas. Primeiro, a Orfa, ela nos mostra aí um ponto do calvinismo, um dos 5 pontos do calvinismo, que é o segundo, é a eleição incondicional. Nós entendemos que Deus escolheu aqueles que são deles antes da fundação do mundo. Deus escolheu os que serão salvos, e aqueles que Ele escolheu serão irremediavelmente salvos. Mas, por outro lado, Deus também escolheu rejeitar algumas pessoas. Não por causa dos seus pecados, e é interessante perceber isso, mas por causa da vontade de Deus. E o texto nos mostra isso. Nós temos 3 personagens aqui. Orfa, Ruth, Noemi. Deus tinha propósitos salvíficos em relação a 2 delas. Ruth e Noemi. Mas em relação a Orfa, Deus não tinha qualquer propósito salvífico. Aprove a Deus rejeitar a Orfa. Aprove a Deus não quebrar a incredulidade de Orfa, como a incredulidade de Ruth foi quebrada. Então vejam a soberania de Deus. Das 3, aprove a Deus escolher 2, rejeitar 1. Não havia nada em Orfa que a tornasse pior do que Ruth. As 2 eram moabitas, as 2 não conheciam a Deus,
Pronto. É muito parecido com o que no mesmo capítulo que Gislene leu, Paulo fala sobre Esaú e Jacó. Os dois eram irmãos, e o texto vai dizer que eles não haviam feito nada para mostrar que Deus escolheu um porque um era melhor e rejeitou o outro. Não, Deus escolheu um e rejeitou o outro porque ele quis assim. E ele não explicou o porquê ele escolheu assim. O texto não nos explica por que é que Ruth foi quebrantada e órfã não. A única resposta é porque Deus quis fazer assim. Então vejam como o texto nos mostra a soberania de Deus, revelada aí na sua escolha. Ela escolheu duas, Noemi e Ruth, e rejeitou Orfa. Alguém pode falar? Não tem nada a ver com eles serem raça da serpente. O joio não foi plantado no meio do trigo. Não tem a ver. Só a soberania de Deus. Repete aí, por favor, Regina. Porque quando eu vejo essa rejeição do Senhor, aí as coisas, eu penso assim, será que não tem a ver por eles serem raça da serpente, filhos do diabo? O joio que foi plantado no meio do trigo. E eles são filhos do inimigo. A relação, na verdade, é o contrário. Eles são filhos da serpente, eles são o que a gente chamaria de joio, porque Deus os rejeitou. Porque se a gente inverter a ordem, a gente vai dizer que Deus escolheu com base no mérito. Está entendendo? Foi condicional. Por isso que eu disse aqui, e é importante fazer essa distinção, certo? Eu disse aqui que os ímpios, eles são rejeitados não por causa do seu pecado. E é verdade. Eles foram rejeitados por causa da vontade de Deus. Eles são punidos por causa dos seus pecados. A primeira retrata o ódio de Deus. É uma expressão forte, eu sei, mas ódio no sentido de rejeição. Deus rejeitou algumas pessoas. Essas pessoas, por terem sido rejeitadas, vivem em pecado e Deus lhes aplica a sua ira. Ira e ódio em Deus são coisas distintas. Ira e rejeição. Deus rejeita por causa da sua vontade e escolhe por causa da sua vontade. Agora, ele pune por causa dos pecados e ele galardoa por causa das boas obras. Certo? No frigir dos ovos, não havia um propósito salvífico de Deus em relação à órfã. E ela desaparece das Escrituras aí, ao que tudo indica, não deve mais ter conhecido a fé no Deus verdadeiro e deve ter morrido na incredulidade, na ignorância da sua idolatria. Por outro lado, aí vejam só, pode falar, Vera. Sim, certo. Mas veja, tá certo o que você disse, mas veja, o que eu quero mostrar houve uma indisposição nela para responder afirmativamente a Deus, porque Deus não quis quebrantar a pessoa. Está entendendo? Como Faraó. O texto vai dizer que Deus endureceu o coração dele. Aí a gente chega no outro ponto aqui. Isso faz com que a pessoa não seja responsável por outro lado? Não. As duas coisas andam juntas. Como é que você explica isso? Não explica, você mantém as duas coisas. Por um lado, Deus é absolutamente soberano, ele não diminui a sua soberania, ele é totalmente soberano, mas ele mantém a responsabilidade do homem. Pode falar, Natália. E aí nós mantemos as duas coisas. Ela, por um lado, não foi escolhida por Deus, por um outro lado, ela era um agente livre, responsável pelos seus atos. É um mistério, mas veja, a Bíblia não precisa que a gente resolva os mistérios dela. Você não precisa resolver os mistérios da Bíblia, você tem que mantê-los. Se você tentar extingui-los, aí você vai cair no erro, na heresia. Como as duas naturezas de Cristo. Você não precisa explicar minuciosamente, você tem que manter. Certo? É o mesmo caso. E vejam, órfã, por um lado, a gente vê o lado da soberania de Deus, por um outro lado,
a sua responsabilidade. Muito embora seja verdade que ela não agiu como Ruth agiu por ter sido rejeitada, mas por um outro lado, ela agiu como agiu porque preferiu a vida de comodidade que haveria em Moabe. Em Moabe haveria uma vida de comodidade. Veja a frase aí de Emílio Garófalo Neto. Uma vida aparentemente sensata pode ser o caminho da perdição. Foi isso que ela escolheu. Humanamente falando, qual era a atitude sensata? Oxe, Moabe. Lá eu tenho perspectiva. Ela foi responsável pela sua decisão. Em que pese estivesse debaixo da soberania de Deus. Mas foi responsável por ela. Escolheu o caminho da sensatez e acabou entrando pela perdição. Assim acontece hoje. Às vezes o caminho da sensatez humana é também o caminho da perdição. Pode falar, Natália? Em outra ocasião também, ela poderia ter continuado, atuou junto e tal, e sei lá, algum momento, alguma coisa acontecesse durante a história, e ela iria, pela vontade de Deus, desistir mais na frente. É interessante, foi muito interessante você ter dito isso, porque no momento em que, na fala de Ruth, ela vai mostrar algo parecido com isso. Daqui a pouco eu chego lá. Então vejam, primeiro ponto, Orfa, uma decisão errada pelas razões erradas. Decisão pelos falsos deuses, porque é o que vai me trazer comodidade. Veja que é a mesma decisão que Noemi tomou no versículo 1. Ela fugiu de Israel, por quê? Porque era cômodo. Agora Orfa abandona o caminho que ela havia iniciado, porque era cômodo, certo? Então, primeiro ponto aí, Orfa, decisão errada pelas razões erradas. Bom, aí a gente chega na segunda personagem aqui, Ruth. Essa é o exato oposto. Ela toma uma decisão correta pelas razões corretas, certo? Bom, versículo 14 vai dizer o seguinte, seguindo na história. Então, de novo, isso aqui é depois que Noemi falou sobre aquela questão do levirato, né? Que eu já expliquei. Então, depois disso, o texto vai dizer, então, de novo, choraram em voz alta, tanto Orfa quanto Ruth. E aí vai dizer, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Ruth toma a decisão contrária. E é interessante como o texto, ele vai guardando pérolas para a gente ir catando, certo? Porque o texto diz que Ruth se apegou a ela. No original, no hebraico, a ideia de se apegar, a construção gramatical, ela é muito parecida com Gênesis 2:24. Deixa o homem pai e mãe e se une, se apega à sua mulher. Porque, vejam, os autores bíblicos, eles não soltaram palavras a esmo. O autor, ele escolheu usar essa expressão, ele escolheu usar uma expressão que nos remetesse os leitores para Gênesis com um propósito. Vocês já perceberam que o livro de Ruth fala muito sobre casamento? Perceberam isso, né? E vai ser o livro todo. Por isso que mulher gosta desse livro, né? Casamento, né? Então, o livro fala sobre casamento o tempo todo. E vejam que na perspectiva de Noemi, não havia esperança para ela, nem para as noras, porque não havia perspectiva de casamento. É por isso que o autor coloca essa nota. O autor está nos mostrando que o compromisso que Ruth fez com Noemi foi um compromisso tão forte quanto um casamento. Óbvio, o autor não está querendo aqui que a gente ache que havia um relacionamento não natural entre as duas. Não. Mas a ideia é que a força da união entre um homem e uma mulher a união entre Ruth e Noemi era tão sólida quanto a união do casamento. Já que lá no hebraico a ideia de se fazer se unir, é a ideia de cimentar.
A ideia de construção mesmo. Você pegar 2 tijolos e unir com cimento. Foi isso que Ruth disse. Aliás, que o autor diz sobre Ruth. Ruth se apegou, se juntou, se apegou de maneira definitiva a Noemi. Tem um comentarista chamado Cassel, pelo menos esse é o sobrenome dele, não descobri o outro nome. Ele diz uma coisa interessante, preste bem atenção. Veja o que o comentarista Cassel diz. A mesma causa induziu Orfa a ir embora e Ruth a permanecer. Isto é, o fato de que Noemi já não tinha filhos nem esposo. Vejam que a mesma causa, o mesmo fator, levou a decisões distintas. Né? Orfa olhou para Noemi e disse, não tem nem esposo nem filhos, vou embora. Ruth olhou para ela, viu a mesma coisa, ela não tem nem esposo nem filhos, vou ficar. Vou ficar com ela, ela precisa de mim. Aí veja o que ele diz no final. A primeira, Orfa, desejava tornar-se esposa outra vez. A outra, Ruth, desejava continuar a ser filha. Uma queria ser esposa, Orfa. Ruth, por outro lado, queria continuar a ser filha de Noemi. Então vejam que a decisão foi uma decisão pelo serviço. E assim como Orfa, na sua escolha, escolheu os seus deuses, assim como Orfa, na sua decisão, optou pelos seus deuses, os deuses de Moabe, também Ruth, na sua decisão, ela opta pelo Deus de Israel. Veja aí verso 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Veja aí a decisão de continuar com Noemi. Parte final. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, assim como Orfa escolheu os seus deuses, voltou para os seus deuses, Ruth está dizendo, não, eu não posso voltar mais, porque aqueles não são mais meus deuses. Teu Deus, e veja que ela fala de um Deus, ela agora é monoteísta, ela agora só crê em um Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Lembram lá do objetivo porque Ruth foi escrito? Para mostrar que a linhagem de Davi era uma linhagem da fé. Então ele coloca essa nota aqui para que os leitores soubessem disso. Que Ruth, apesar de ter nascido em Moabe, era uma israelita do coração, como Paulo diz lá aos Romanos. Ela era uma israelita no interior. Pode falar. A outra, né? Isso. Perfeito. Exatamente. E aí, então, ela toma essa decisão. Isso pode ser aqui, a gente poderia colocar aí como... Exato. Isso aí poderia, o verso 16 poderia entrar aí como a conversão, se é que a gente pode usar essa palavra de Ruth, e o verso 17 é a sua profissão de fé. Veja aí, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela firma um compromisso, ela faz um juramento, e ela toma Deus como testemunha desse juramento. É isso que significa quando ela diz, faça Deus o que lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de você. Noemi está dizendo, eu vou ficar com você até que você morra, e se eu descumprir esse juramento, eu me coloco debaixo da possibilidade da punição de Deus. Veja que depois do verso 16, depois da decisão pessoal, houve a profissão pública de fé. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Você crê com o coração e depois confessa com a boca. É por isso que na nossa igreja, na nossa denominação, nós exigimos que aqueles que dizem ter se convertido e querem participar da igreja, que eles façam a mesma coisa. Que eles venham aqui à frente e digam isso. E professem publicamente isso. Eu creio no único Deus, eu creio nas Escrituras. É uma espécie de juramento que é feito aqui. E as mesmas palavras não aparecem, mas se a pessoa descumpre esse juramento, ele se coloca também debaixo da punição divina. É interessante a gente perceber isso. Todo juramento invoca a possibilidade do castigo de Deus, da disciplina de Deus. Por exemplo, quando os pais apresentam seus filhos ao batismo, eles fazem um juramento. Ao fazerem esse juramento, implicitamente eles estão dizendo que se não cumprirem, eles se colocam debaixo da
possibilidade da disciplina de Deus. Bom, Natália saiu, eu queria que ela ouvisse essa última parte aqui, que é o início do verso 17. Veja aí que interessante. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Ruth não está dizendo aqui que quando Noemi morrer, ela vai se matar no mesmo dia. Certo? Mas o que Ruth está dizendo é que mesmo depois que Noemi morrer, ela não vai voltar para Moabe. Ela vai continuar em Israel. Natália falou ali que talvez Orfa poderia até ter ido para Israel, mas no futuro, talvez depois que Noemi morresse, não, agora eu vou voltar, não tem mais razão para eu ficar aqui. Ruth deixa claro que a decisão dela não é por Noemi, propriamente dita, é por Deus, é de pertencer ao Deus de Israel, e isso até o dia em que ela morrer. Alguém abra aí e leia, por favor, o capítulo 2, verso 12, vai trazer uma coisa interessante sobre Ruth. O Senhor vai cumprir o teu peito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Isso aí é Boaz falando a respeito de Ruth. Ele diz, olha, você veio buscar refúgio em Deus. No começo do livro, Noemi buscou refúgio longe de Deus. Aí Boaz diz que Ruth, por outro lado, buscou refúgio, buscou abrigo em Deus. Tá certo? Então aqui nós percebemos mais algumas coisas. Vejam aí o versículo 18, vai nos mostrar que a decisão de Ruth foi uma decisão perseverante. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Veja que Noemi ainda fez força. Não fique não, volte. Acho que Noemi foi a pior missionária de todos os tempos. Porque ela dizia, não se converta, vá para o inferno. Não, eu vou para o céu. E mesmo assim, a conversão se operou. Né? Tanto é que Noemi teve que deixar de insistir com Ruth. Veja que Noemi não precisou fazer apelo, né? Não é? Evangelismo não precisa de apelo. A graça é irresistível, no sentido de apelo como apelação, né? Veja que, para que alguém se converta realmente, você nem deve fazer, nem é necessário que você tome uma decisão por Jesus. Ele está batendo na sua porta, só basta você abrir, né? Dê uma chance a Jesus, dê uma chance. Exatamente. Vejam que, quando a ação do Espírito ela é eficaz no coração da pessoa, a pessoa decide, é uma decisão resoluta e nada pode demovê-la disso. Você tinha ali a mulher supostamente crente, hebreia, insistindo para que ela desistisse. Ruth não. É assim que acontece quando o Espírito age. Pode falar, Adelma. Desde o começo. Exatamente. Então vejam que a sua decisão foi uma decisão resoluta e perseverante. Verso 18. Foi uma decisão também que envolveu renúncia. Alguém abra aí no capítulo 2, versículo 5. Outra pessoa abre no capítulo 4, verso 12. Capítulo 2, verso 5. Depois capítulo 4, versículo 12. Isso, de quem é esta moça? Agora alguém abra aí e leia capítulo 4, verso 12. Então vejam, mais uma vez nós temos aí a questão da juventude de Ruth sendo afirmada pela prole que o Senhor te der desta jovem. Ou seja, Ruth era uma mulher jovem, ela tinha, humanamente falando, perspectivas de vida em Moabe, mas ela renunciou a tudo isso para viver uma vida de perspectiva de pobreza na terra de Israel. Decidir por Cristo, seguir o caminho do Deus verdadeiro, envolve renúncia. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
o siga. Foi exatamente isso que Ruth fez. E dessa maneira, ela aparece como um exemplo do modelo da mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. Alguém abra aí e leia Provérbios 31, 25. Eu acredito que nós vamos encerrar aqui em Ruth, certo? Vou deixar a Noemi. Noemi vai ficar descansando para semana que vem, certo? Para a gente não passar do horário. Ela está cansada. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. É a mulher virtuosa do Provérbios 31. Força e dignidade são o seu vestido, são a sua roupa. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Veja como Ruth materializa o que o autor dos Provérbios diz. Ela não se preocupou com o amanhã. Na verdade, o amanhã para ela era perspectiva de pobreza, de trabalho, de miséria, de situação vexatória, estrangeira na terra de Israel, rejeitada, sabendo da pecha que havia sobre o povo dela, sobre as mulheres do povo dela, mesmo assim ela caminha rumo à vontade de Deus. Então vocês vejam que Noemi, no começo do texto, diante de uma situação difícil, escolheu o fácil. Ruth, por outro lado, numa situação difícil, escolheu o certo, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Será que nós teríamos a mesma disposição para fazer a vontade de Deus, para seguir a vocação que Deus tem para nós, assumir uma vida de pobreza, assumir uma vida de sacrifício, assumir um estilo de vida como esse, em que as pessoas olham e dizem: rapaz, por que tu estás vivendo assim? Porque é a vontade de Deus. Será que nós teríamos a mesma disposição? Pode falar, Vera. Uma vez que ela eu acredito que pode ficar assim, a levantando o dinheiro, Deus está ali com a gente e a gente aí consegue. Agora isso não é fácil, a gente vai cada colocado que a gente tem na vida, a gente já sabe que assim, pedir a Deus para não trair, porque não é fácil. Mas a gente cada vez mais se até hoje. É o que na teologia é chamado de perseverança dos santos. É o que é chamado na teologia de perseverança dos santos. Ou seja, nós entendemos que aqueles que foram efetivamente regenerados pelo poder do Espírito, eles perseveram. E a gente já vê, já no começo da caminhada, a gente percebe exatamente essa marca em Ruth. Então vejam como em todas as coisas nós vemos aqui a soberania de Deus. Agiu de uma forma com Orfa, agiu de outra forma com Ruth. Por quê? Porque ele quis. Porque ele é Deus e não cabe ao vaso dizer ao oleiro: o que é que o Senhor me fez assim? Não cabe. Já em relação à Orfa, que a gente não vai ver hoje, vamos deixar para a semana que vem, nós vamos ver que o intento de Deus era um intento de salvação, mas Deus escolheu agir mais lentamente na vida dela. A gente vai ver que os critérios de Orfa ainda estavam, de Noemi, ainda estavam tanto quanto invertidos, mas o propósito de Deus era agir na vida dela. Tem algo interessante para a gente fechar aqui no texto. Vejam como nesse texto a mulher crente é a moabita. E a mulher incrédula é a judia, é Noemi. Perceberam isso? No texto, a mulher hebreia do povo de Israel vai aparecer como um exemplo de incredulidade, enquanto que a mulher moabita como um exemplo de fé. O que é que o texto está nos adiantando? Ele está nos adiantando uma realidade do Novo Testamento, no sentido de que Deus rejeitaria os judeus e traria para perto de si os gentios. Mas isso aí fica para semana que vem, tá certo?